Então, iniciando nossa gravação, novamente boa noite a todos que estão presentes. Obrigada pela presença de todos que estão aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que nos assistirem na sequência. Então, hoje estou aqui, estamos juntos, né, a professora Aide, também, eu sou a professora Margarete, da divisão pedagógica da SEAD, junto com a professora Aide, que faz parte da divisão tecnológica e pedagógica da SEAD, e com o Neylor, da divisão tecnológica. E juntamente com o professor Rafael, coordenador do curso de Ciências Contábeis presencial e também coordenador do curso Ciências Contábeis à distância, que vai ser o nosso palestrante de hoje. Passo a palavra para o professor Rafael, iniciando então a nossa aula inaugural da etapa 8 e 18. 8 de Isso. 2025. 8, 18, né? Depende do Isso. caminhar dos nossos alunos aqui. Ao final, quase ao final da fala do professor Rafael, eu vou colocar o QR Code e o link para vocês marcarem a presença, e também sempre tem algumas perguntas a fazer, tá? Aí vocês aguardam para preencher isso mais ao final da fala do professor Rafael. E assim que o professor Rafael encerrar, eu faço a apresentação do ambiente virtual para os alunos, para todos, né? Mas é mais assim direcionado aos calouros. Obrigada. Professor Rafael, o microfone é seu. Legal. Boa noite, pessoal. Vamos para uma aula polêmica, que é a aula da reforma tributária. Antes de tudo, deixa eu me apresentar, né? O pessoal que é contábil já me conhece, mas os demais talvez não. Então, eu sou o professor Rafael, tá? Eu sou coordenador do curso de contabilidade e também de contabilidade EAD, o presencial, o semi e o EAD aqui da Universidade Tuiuti. Tá? Além de professor no curso, eu também sou professor no curso de Direito, das disciplinas de Direito Societário, Direito Empresarial, né, Contratos Mercantis e Direito Tributário. Tá? Eu sou advogado e contador, eu tenho pós em Direito Tributário, MBA em Gestão Financeira, Auditoria e Controladoria, né, eu fiz também o MBA em Gestão Tributária, né, Contábil e Tributária, e eu sou mestre em Administração. Tá? Faço membro da comissão lá do Direito Empresarial e do Direito Tributário da OAB também. E por que trouxemos esse tema direito tributário? E daí pensando, professor, mas eu sou do curso de administração, eu sou do curso de pedagogia, eu sou do curso de publicidade. Será que vai mudar alguma coisa na minha vida? Vai mudar na vida de todo mundo, pessoal. Vai mudar na vida de todo mundo. Por quê? Mudando o cenário fiscal do Brasil, simplificando a tributação, né? A tendência é um crescimento, né, das empresas, das oportunidades. E sempre que a gente fala em problemas fiscais do Brasil, a maior parte das pessoas não sabem o que significa dificuldade tributária que a gente tanto fala, né, que o Brasil tem, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui, né, que eu sou mais professor do que palestrante, então eu gosto de dar aula no quadro. Vou compartilhar minha tela aqui, agora vocês devem estar se vendo, né? Vocês estão se vendo aqui, né? E agora vocês estão Sim, vendo no sim. Excel, é isso? Isso mesmo, professor. Legal. Então vamos lá. Como que funciona o direito tributário para as empresas? Nós vamos falar aqui no cenário das empresas, tá? Quais são as principais bases tributárias que as empresas têm, né? O que é base tributária? É um valor sobre o qual incide uma alíquota, tá? Uma alíquota. Quais são as principais? Vamos pensar a primeira, que por coincidência é aquela que está ocorrendo a reforma, tá? A receita. O que é a receita? A receita é a soma de todas as notas. É a venda das empresas, é onde que elas vendem, tá? A soma de todas as notas fiscais, nós temos a receita da empresa. Beleza. Qual é a outra base tributária bem famosa que nós temos? O lucro. O lucro das empresas. Encontrado a receita, que é a soma de todas as notas, reduzidos todas as despesas, ao final nós temos o lucro. A receita é uma base tributária, o lucro é outra base tributária. Tem mais alguma, professor? Tem. E essa daqui é polêmica. Qual é a outra base tributária que as empresas enfrentam? A folha de pagamento. Folha de pagamento. Mas incide imposto sobre folha? Incide. Muitos impostos. Né? Inclusive, no Brasil, por azar, o cenário é assim. Ó. Quanto menos funcionário a gente tiver, melhor.
porque a folha de pagamento é uma base tributária. Professor, mas eu acho errado tributar pesadamente a folha, porque daí as pessoas querem colocar robô no lugar para a pessoa trabalhar. Pois é, a gente tem uma polêmica. Qual é os dois grupos políticos que querem reduzir a tributação sobre a folha? Existe a esquerda e a direita. Qual quer reduzir? Sabe qual? Os dois. Mas por que não muda, professor? Porque quando a esquerda está no poder, a direita é contra. Daí, quando a direita está no poder, a esquerda é contra. E a gente acaba tendo uma folha tributária altamente tributada. Vamos lá. Então, agora tratando dessas bases tributárias, volta e meia, vocês vão ver que eu faço um alt tab aqui para ver se está tudo bem na sala, tá? Tratando da primeira base tributária que nós temos, qual seria a receita? E essa daqui que vai incidir especificamente a reforma, que eu vou falar ao final. Nós vamos fazer um apanhado de todos os principais tributos. Que, pessoal, todos vocês vivenciam. Todos vocês vivenciam. Por quê? O custo das mercadorias aqui no Brasil, né, a dificuldade de nascer novos negócios, ele é justamente com base nesse cenário fiscal que nós temos. E o quão complexo é isso? Vamos pensar. Qual é o primeiro tributo grande que nós temos incidindo sobre as empresas? O primeiro, ICMS. O que significa a alíquota, o nome ICMS, a sigla? Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Toda vez que você compra uma mercadoria, um celular, né, um pacote, né, de uma mochila que eu tenho aqui, tudo isso daqui é base de cálculo do ICMS. A nota fiscal do teu celular vai ter lá um destaque de ICMS. Tá? Qual é a alíquota do ICMS, professor? Aqui no Paraná é 19,5%. 19,5%. Tá. Qual é o problema do ICMS? Ele é um tributo estadual. Não entendi. Se ele é um tributo estadual, pergunto para vocês, quantos estados nós temos? 27. E sabe o que acontece? Quando eu era estagiário lá, em 2002 ou 3, eu estava no escritório tributário, foi quando eu comecei a trabalhar com direito tributário. E daí o chefe falou para mim, naquela época era muito mais acessível. Vai até a Receita conversar com o fiscal e identifica qual é o ICMS que incide nessa operação. Fui lá, falei com o fiscal, e sabe o que ele me falou? Rafael, é tranquilo isso. Tá no regulamento do ICMS. Volta no escritório que você vai fazer um golaço. Voltei pro escritório, falei pro meu chefe. Ele falou, nossa, Rafael, que beleza. Muito bacana, você descobriu onde tá essa alíquota. Aquele estagiário que vem com meia resposta, né? Daí ele falou, desce lá então, encontra certinho no regulamento, que deve ser tranquilo, né? Qual é a alíquota que incide essa operação? Pessoal, regulamento do ICMS. 4.000 páginas. 4.000 páginas. Mais 4.000 páginas de anexos. Né? Existe uma tabela no regulamento do ICMS que todos os produtos que existem estão descritos lá. Sapato. Sapato, mas não é só sapato. Sapato do couro sintético ou do couro verdadeiro. Não, mas não é só isso. Sapato do couro sintético ou verdadeiro, mas a sola. De borracha ou de madeira? Não pode. Não, mas ainda, a sola costurada, cada item descreve em 50. E agora, qual que é o meu produto? É o celular, capa de borracha, tela tal, câmera tal. Imagina, senhores, o ICMS é um tributo estadual. Existem infinitas descrições de produtos, e pior, com alíquotas diversas. O maior atacadista do Brasil é o Carrefour. Na prateleira do Carrefour existem 100.000 itens. Considerando que nós temos 27 estados e tem Carrefour em todos os estados, faz a conta, 100.000 vezes 27. Vou fazer aqui junto com vocês. 100.000. Opa! Vamos transformar aqui em número para ficar mais visual para os senhores. Igual 100.000 vezes 27. 2.700.000. Daí eu vou perguntar para alguém aqui na sala. Raid, você está trabalhando no fiscal do Carrefour lá em São Paulo. Eu queria que você fizesse um cheque em todos os nossos produtos que tem na prateleira para ver se a alíquota está correta. É só 2.700.000 para você checar. Você consegue checar até amanhã para gente? Outra, se você checar até amanhã, é possível que até amanhã já tenha mudado as alíquotas. Entende? 2.700.000 cheques. E eu nem comecei a falar dos tributos ainda. Nós estamos falando só do primeiro. Por quê? Existe um outro tributo. Imposto sobre Serviços, ISS. E qual que é a pegadinha desse imposto? Esse imposto é municipal. Pera lá, eu já entendi tudo, professor. Se o ICMS é estadual, tem 27 legislações, tem mais município do que estado. Tem mais municípios. São quantos municípios tem? 5.500. Então você está querendo falar que tem 5.500 legislações
5.500 legislações. 5.500 tabelas? Exato. 5.500 tabelas. Uma alíquota média de 15%. 15%. Raide, você que está cuidando do fiscal lá, dá uma checada também se não mudou por acaso o ISS, né, nos nossos serviços, dependendo da atividade da empresa. Em todos os, apenas 5.500 municípios do Brasil. Tá? E eu estou falando só de 2 tributos. É por isso que no Brasil, existe a Gerdau que faz aço, né? Vergalhão de aço, prego, essas coisas. Ela tem uma fábrica nos Estados Unidos e no Brasil do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho. O mesmo tamanho somente significa mesmo volume de produção e mesmo faturamento. É o mesmo tamanho a fábrica. Nos Estados Unidos, eles têm 4 pessoas cuidando do fiscal. No Brasil, eles têm 100. Professor, mas a reforma vai desempregar o pessoal trabalhando no fiscal. Esquece, pessoal. Se a gente fizer uma reforma e simplificar, vai nascer tanta empresa aqui que ainda assim vai faltar mão de obra. Tá? Vamos lá, então, vocês já viram que o ICMS, 27 legislações, né? Nós fizemos o exemplo do Carrefour aqui. O ISS, 5.500 legislações. Quais tributos nós temos ainda, professor? IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, uma alíquota que incide lá. Pessoal, todas essas alíquotas aqui, elas não são as verdadeiras. Isso aqui é a média, Existe uma tabela com infinitos. Tem coisas que é alíquota 1, 2, 3, 15, cigarro, 300 no IPI, né? Então elas são as mais diversas. Eu estou pegando a média aqui para simplificar, porque senão seria muito fácil achar qual que é a alíquota devida em cada operação, tá? Mas elas existem diversas alíquotas, tá? O IPI, qual é a vantagem do IPI? É só um único produto, é uma única legislação porque ele é federal. Então existe uma única tabela TIP, que a gente fala, né? Tabela do IPI, alíquotas diversas. É esse que eles baixam quando tem a incentivar a venda de carro? É esse. Além disso, nós temos mais 2. Não pode, professor. 5 tributos sobre a receita? 5 tributos sobre a receita. PIS, COFINS. São contribuições. Eu vou colocar a alíquota principal aqui dos tributos sobre o lucro real, que são as empresas maiores, né, que respondem a 70% da arrecadação. Percebam vocês, olha quantos tributos, né? Só aqui no cantinho, eu vou colocar um soma aqui, ó, igual soma para vocês verem a carga tributária sobre as vendas. Vamos lá. Opa, esqueci de colocar o igual aqui. Igual soma 41% a carga sobre as vendas. Mas nós só começamos ainda. Vamos para. Aqui nós vimos os tributos sobre as vendas. Vamos para os tributos sobre o lucro. Não pode, também tem vários tributos? Tem vários. Qual é o primeiro? Imposto de renda da pessoa jurídica. Opa, IRPJ. Qual é a alíquota, professor? A alíquota é 15%. 15%. Tem mais algum? Tem. O adicional ao IRPJ. Ah, e a alíquota é alta também? Alta, 10%. Qual a vantagem desse daqui, professor? É só federal. Opa, um pouco menos pior. Só tem uma legislação federal. Pois então. Qual é o outro que nós temos? Contribuição social sobre o lucro líquido. Sobre o lucro líquido. Qual é a alíquota? 9%. 9%. Qual é a carga tributária sobre o lucro? 34%. 34%. Então, sobre o lucro, nós temos 34%. 34%. E agora, a última, muito importante que nós temos. Qual é a folha de pagamento? Folha de pagamento. Né? Nós falamos a folha de pagamento é altamente tributada, né? Altamente tributada. E agora vocês vão ver por que o funcionário, né, ele custa mais para a empresa do que ele recebe. Vamos desenhar aqui um cenário, salário, que é a nossa principal base aqui. Eu vou fazer com valores aproximados, tá, pessoal? Para ficar um pouco mais simples para vocês. Vamos lá. Um salário, deixa eu ver como é que tá na sala aqui. Se alguém fez alguma pergunta, fica à vontade, pessoal. Opa, aqui tá dando bugando aqui. Tá, qualquer coisinha, pessoal, vocês podem me chamar aqui. Tá, vamos lá. Vamos pegar um salário de R$ 2.000. R$ 2.000, tá? Vou pegar um pouco mais aqui só para não ser isento do imposto de renda. R$ 3.000, tá? Qual é o primeiro tributo que incide sobre o salário? Que outra? É descontado de vocês. Quando vocês recebem um olerite lá, vocês vão olhar
Poxa, mas me descontaram o valor. Descontaram. O primeiro que temos, nós temos o INSS. Ele é uma alíquota variável, 7,5% a 14%. Vamos colocar aqui um exemplo, 14%. Tá? 14%. Quanto que ficaria 14%? Estaria aqui, ó, igual vezes 14%. 420. Temos só esse daí? Não, nós temos mais. Qual é o outro tributo que é descontado dos senhores na hora do pagamento? Tem mais um imposto de renda retido na fonte, que nada mais é do que o imposto de renda da pessoa física. Tá? A alíquota dele, ela varia, né, de isento até 27,5, 27,5, tá? Existe uma tabela. Eu não estou trazendo essa tabela aqui porque o foco vai falar da reforma, tá? Mas só para dar o apanhado geral do nosso sistema tributário. Vamos pegar uma alíquota média aqui de 20%, tá? De 20%, que é mais ou menos a média. Quanto que eu vou descontar do meu amigão aqui que trabalha empenhado na firma? 600. Qual que é o valor líquido do salário que ele vai receber? Líquido, vamos pôr aqui, igual esse daqui menos esse daqui menos esse daqui. 1.980. Ele vai receber isso. Tá. O salário bruto dele lá é 3, ele teve os descontos dele. Essas alíquotas variam, tá, pessoal? Eu estou fazendo aqui só a título de exemplo. E quanto que ele custa para a firma? Quanto que ele custa para a firma? Quais são os tributos que incidem sobre a folha de pagamento? Temos um primeiro, que não é exatamente um tributo, e ele fica para vocês. Qual que é? 8%, que a gente pode usar eventualmente, tá? Eventualmente. Para comprar um imóvel e tudo mais, ou quando tem, por exemplo, algum problema de saúde. 8%. Então, 3.000 vezes 8% é o valor, esse valor aqui do FGTS, pessoal, o que que é? Né? Principalmente para os alunos que eu sei que muitos são jovens ainda, estão fazendo estágio e talvez ainda nunca tenham recebido, né, a carteira assinada ainda, né, estão no contrato de estágio. Quando você recebe o salário, existem os descontos, que vai vir o valor líquido dos descontos. E sobre o salário de vocês, existem alguns valores que a empresa paga. Um deles é o FGTS, tá? Que o que é feito? É aberto uma conta na Caixa Econômica para você e todo mês vai ser depositado. Você não pode sacar aquele valor o tempo todo. Você pode sacar ele quando você for comprar o primeiro imóvel, o segundo já não usa. Ou se porventura, né, tiver algum regime de liberação, alguma doença, né, ou até mesmo no caso de aposentadoria. Caso contrário, você vai deixar lá parado. Tá? Qual é o segundo tributo que incide sobre a folha? E outra, pessoal, muitos de vocês nem sabiam que ele existe. Não sabiam que ele existe. Qual que é? Seguro acidente de trabalho. Seguro acidente de trabalho. O que significa? Dependendo do risco da atividade, existem 3 alíquotas. 1%, 2%, 3%. 3%. E outra, existe um fator acidentário. O que significa? Eu trabalho no ramo de venda de ração de animais. Tá? E existe o meu código de atividade. Outras empresas do mesmo setor, quando tem algum acidente, eles reportam para o Ministério do Trabalho através de uma declaração que se chama social. Se na minha atividade tiver muita notificação de acidente, a minha alíquota ela pode dobrar, ou se tiver pouca notificação de acidente, ela pode cair pela metade. Então, se as alíquotas básicas é 1, 2 e 3, a alíquota 1, se você tiver uma atividade que é da alíquota 1, ela pode cair a meio ou ir até 2. A de 2 pode cair a 1 ou ir até 4. E a de 3 pode cair até 1,5 ou ir até 6. Então, de meio a 6. Vai variar. Vamos escolher uma alíquota média aqui de 3. Né? Professor, eu nunca ouvi falar dessa alíquota. Você nunca ouviu, mas a tua empresa já. Ela paga todos os meses essa alíquota seguro acidente de trabalho. E tem só essas aí? Não, tem mais. Né? Pergunto para vocês. Vocês já usaram os treinamentos do Senai, do SESI, do Sebrae? Vários alunos nunca utilizaram, pois então, mas vocês estão pagando, né? Vocês já destinaram uma parte da renda de vocês para comprar terrenos para reforma agrária? Nunca ouvi falar disso, professor. Tem alguns até que talvez sejam até contra. Pois então, mas senhores, todos vocês pagam. Existe uma alíquota a título de INCRA que incide sobre a folha de pagamento, tá? Salário de professores da escola pública ensino básico. Alguns municípios não têm
recurso suficiente para pagar os professores da escola pública. Quem que paga? Ah, eu ouvi falar que é o governo federal. Pois é, eles sempre falam que é o governo federal porque eles querem ganhar voto. Mas não é o governo federal. Esse valor é descontado do salário de vocês. Ou melhor, é a empresa que paga sobre o salário de vocês. Isso, de certa forma, força o salário de vocês para baixo. Como que é o nome dessa contribuição, professor? É uma contribuição que abrange várias. Terceiros, né? O INCRA, Reforma Agrária, Salário e Educação, SESI, SENAI, SEBRAE, SESC, toda essa galera. Pô, mas eu nunca usei o SESC. Não tem problema, é você que paga. O Senai, eu nunca fui no Senai. Eu vi que tem uma escola SESI aqui perto, professor. Eu fiquei na fila para matricular o meu filho que eu não consegui vaga. E é pública aqui, ainda fizeram pública. Pois é, mas o filho da tua vizinha estuda lá. O teu filho, a tua folha também paga o valor daquela escola SESI lá e você não está usando. Enfim, isso daí não é o mérito da nossa aula, a gente nem vai entrar nessa polêmica. Como que é o nome desse tributo? Terceiros. As empresas pagam 5,8. O salário de vocês vem carregado desse tributo. Né? Igual o 3.000 vezes 5,8. E agora, o bombástico, o explosivo. Qual que é? Cota patronal. Cota patronal, que é o INSS da empresa. A empresa, ela paga um INSS sobre o valor do teu salário. Sobre o valor do teu salário. Né? O teu aqui foi descontado 14%. Sobre esse valor existe o INSS da empresa. Qual é o INSS da empresa? 20%. 20%. Vamos fazer aqui. Igual vezes 20%. Beleza. E agora vamos fazer a conta do lado aqui, ó. O líquido vocês já viram aqui, né? Igual o líquido. Quanto você recebe? Você recebe. Agora vamos ver quanto você custa. Quanto você custa? Igual o 3.000. Aquilo que está descontado nós não vamos contar, né? Só vamos contar aquilo que está acima da folha que vocês, alguns nem sabiam que existia. Opa, desculpa. Correu a fórmula aqui. 4.000. É por isso que fala, professor, que eu recebo um valor e eu custo o dobro para a empresa. Está aqui a conta. Né? Você recebe isso e vai custar isso para a empresa. Você custa o dobro do líquido que você recebe. O dobro do líquido que você recebe. Tá? E isso daqui, pessoal, incentiva muito a automação e a robotização das fábricas. Por quê? Quanto menos funcionários nós tivermos, menos nós vamos recolher tributo sobre a folha. Né? Mas isso daí é incoerente, professor. É incoerente. Só no Brasil é desse jeito. Tá? E daí, só para vocês terem uma ideia, aonde que começa a dificuldade de você ter uma empresa no Brasil? Vocês viram aqui que nós temos 5 tributos sobre a receita, 3 sobre o lucro e 1, 2, 3, 4, 5, 6 sobre a folha. 6 sobre a folha. 5, 3 e 6. Como que funciona no restante do mundo, professor? Funciona assim, ó. É 1 sobre a receita, é 1 sobre o lucro e é 1 sobre a folha. Como é que é? É 1 sobre a receita, é 1 sobre o lucro, é 1 sobre a folha. Isso. Não pode, é muito fácil. Pois então, fora no Brasil, em todos os lugares, é muito fácil. E qual que é mais um problema? Cada tributo desse exige uma força-tarefa do escritório para preencher uma declaração específica. A declaração do ICMS, a declaração do PIS, a declaração do IPI, né? A declaração do imposto de renda, a declaração dos tributos sobre a folha. Né? Cada um deles vai ter. A gente fica muito mais tempo apurando, né, várias alíquotas, quais e outra, alíquotas diversas o tempo todo, do que pensando no trabalho da empresa. Tá? Mas por que não somaram tudo num único tributo sobre a receita, um único sobre o lucro, um único sobre a folha? Eu não sei. Eu não sei. Entendeu? Em todo o mundo civilizado, e agora eu falo com vontade, né? Porque isso daqui não é civilizado o que acontece no Brasil. É tanto que, enquanto em outros países você gasta 100 horas para apurar os tributos do mês, né? Ou do ano, desculpa, no Brasil é 2.000, 3.000 horas para apurar. Por quê? Porque são muitas declarações com particularidades diversas em cada dos tributos. Tá? Vamos pegar agora um exemplo de um país aqui pertinho nosso, que inclusive está levando as nossas empresas. No Paraguai.
Como que funciona a tributação no Paraguai? Sobre o lucro existe um único tributo, o IVA. Qual que é a alíquota? 10% sobre todos os tributos. Como é que é? Não tem tabela sobre todos os tributos? Isso. Enquanto no Brasil, se você pegar todas as leis e todos os tributos, sabe quanto tempo levaria para você terminar de ler? 28 anos, você lendo 8 horas por dia, 5 dias por semana. Em 28 anos, você terminaria de ler toda a legislação tributária no Brasil. No Paraguai, o Código Tributário, vocês vão ficar abismados. Sabe qual é o tamanho do Código Tributário do Paraguai? 8 páginas. Nem existe a disciplina de tributário no Paraguai. Você apura o resultado da empresa sobre as vendas, é 10%, sobre o lucro 10%, sobre a folha 10%, e acabou. Né? Como é que é? Sobre o lucro vai ter uma alíquota de 10%, e sobre a folha é 10%. Professor, mas é isso porque é no Paraguai. Vamos nos Estados Unidos, então. Sobre as vendas, 7%. O lucro deles é um pouco maior, 21%. E sobre o da empresa, aqui já é um pouco mais caro, 40%. E é um tributo apenas? Um tributo apenas. Professor, mas o Brasil está comparado com a Europa, tá? A Europa. 41% aqui é porque é parecido com a Europa. Vamos no Reino Unido, então. 12,5%, né? Tributo das empresas, 20%. Né? Aqui, de fato, tributo sobre o imposto de renda, 45%. Ele é mais tributado na pessoa física. É até bom que tribute, né? A alíquota é escalável, né, pessoal? Quem recebe 45% é aquele que ganha bem, né? O pessoal que ganha um pouco, ganha a média da maior parte da população, não é tributado no 45%. Mas o principal, as coisas são mais baratas lá por causa da baixa tributação sobre a produção. Olha no Brasil. O Brasil é o maior tributo sobre produtos do mundo. E qual que é o problema de você concentrar a carga tributária sobre o produto? Sabe qual é? Você tributa as pessoas mais simples. Como assim tributa as pessoas mais simples? Tributa as pessoas mais simples. Sabe por quê? Porque vamos parar para pensar. Você ganha 1.000, o outro ganha 10. Tá? Ganha 10. Quanto que o cara que ganha 1.000 e o cara que ganha 10 consome de alimentos? Esquece restaurante. Digamos que ele consuma uns R$ 500 com alimento. Quanto que o cara ganha 10 consome? Cara, na boa, R$ 500. A mesma coisa. A mesma coisa, entendeu? Por quê? Porque come igual uma pessoa, né? O restante de coisas que gasta. Gasta com equipamento, celular, né? Internet, Netflix, que subiu a alíquota e tudo mais. Esses gastos, pessoal, altamente tributado. A pessoa, então, digamos que a pessoa ganha 500 para. Não estou nem colocando gastos de transporte, gastos de estadia. Eu estou fazendo simples, porque a maior parte do pessoal ainda é estagiário, tá? R$ 1.000, 500 é gasto com alimentação, 500 é gasto com os produtos que você compra, né? Roupa e tudo mais. A outra pessoa, digamos que gasta também a mesma média, faz de conta. O que a outra pessoa que ganha 10 mil está gastando? Com educação? Abate do imposto de renda. Com saúde? Abate do imposto de renda, enquanto você não consegue pagar um plano de saúde. Ou seja, os gastos para uma pessoa que tem mais reduzem o imposto de renda dela. Né? A pessoa que é mais simples não tem. A carga tributária na média dessa pessoa aqui é muito maior do que uma pessoa que ganha 10, porque os gastos que ele tem a mais ele desconta do imposto de renda. Tá? E aquilo que é tributado, de certa forma, ele fica mais ou menos na mesma faixa. Tá? E isso daí é uma dificuldade que nós temos de nascer empresa no Brasil. Porque quando você vai explicar que nós temos 5 tributos sobre vendas, 3 sobre o lucro, 6 sobre a folha, e toda essa dificuldade de apresentar declarações individuais de cada um, espanta, espanta. Enquanto nos outros países você tem uma única declaração apurando todos e é a mesma alíquota para tudo, né? No Brasil, nós temos alíquotas diversas para tudo, para tudo. Tá? Então, isso daí, pessoal, é quando a gente fala de complexidade do cenário fiscal do Brasil, essa é a realidade vivida pelas empresas. E outra, a gente nem entrou ainda em outros detalhes, por exemplo, tributação sobre patrimônio, que é IPTU, ITBI, ITCMD, né, esses tributos, IPVA, que vocês pagam também sobre o patrimônio de vocês. Por exemplo, nos Estados Unidos não existe IPVA. Quando você compra o carro, ele é teu, você não paga mais imposto só pelo fato de ter aquele carro, que é o que não acontece aqui no Brasil. Aqui você paga só por ter o carro, você paga um imposto todo ano. Tá? Aqui a carga tributária é muito mais alta, né, do que em outros países. Tá? Só para dizer, o México é um exemplo de país parecido com o nosso, a nossa carga está em 33. O México tem uma economia e uma renda per capita parecida com a nossa, a deles é 16. O próprio Estados Unidos, que é um país que tem muito mais força econômica, a alíquota deles é 27.
E esqueça reduzir a alíquota. Nunca vai reduzir a alíquota. A nossa carga tributária é bem alta, sabe por quê? Né, professor, mas isso daí é gravíssimo, tem que baixar a carga tributária. O problema é baixar a carga tributária. A nossa população não aceita a redução da carga tributária. Como assim não aceita, professor? Eu não entendi isso. A gente não aceita essa carga tributária. A nossa é uma das maiores do planeta e a gente não aceita baixar. Não, a gente não aceita. Né? Explique melhor por que não aceita. É fácil explicar melhor. Sabe por quê? Vamos parar para pensar. Você usa a saúde pública do posto de saúde, a distribuição de remédio, né? Aqui no Brasil, eu uso, volta e meia eu vou. Nos Estados Unidos não existe saúde pública. Na China não tem saúde pública. O que acontece quando eu fico doente? Você pode fazer chá, você pode rezar, mas se você for num hospital, ele vai te mandar um boleto para você pagar. Não existe saúde pública. Né? Agora eu sou contra, professor. Pois então, eu estou falando. O brasileiro, ele elegeu alguns serviços públicos que ele entendeu como obrigação do Estado. Né? O que em outros países não é uma obrigação. E daí a gente não consegue baixar a carga tributária por causa do perfil da nossa população. Um outro serviço público que o Brasil elegeu e que não existe em outros países, aposentadoria. No Brasil, todos nós esperamos uma aposentadoria pública. Tá? E nos Estados Unidos, se eu trabalhar a vida inteira, eu não vou aposentar? Não vai. A não ser que você tenha feito uma reserva numa poupança para você. Como é que é? Eu não pago aposentadoria nos Estados Unidos. Você tem que fazer uma reserva, você vai num banco, faz uma previdência, né? O governo, ele não está preocupado se você está guardando dinheiro. Não está preocupado. É por isso que tem história de pessoas que trabalham para sempre. Tá? Então, percebam vocês, para bancar a estrutura fiscal dos Estados Unidos, eles não têm gasto com saúde. E na China a mesma coisa. E no Japão é a mesma coisa. Coreia do Sul, que a gente fala, nossa, mas é um exemplo lá. Coreia do Sul é a mesma coisa, pessoal. Não existe saúde pública e nem aposentadoria. Ou seja, mais da metade do gasto fiscal do Brasil que a gente arrecada impostos das empresas são para aposentadoria. PIS/COFINS é aposentadoria, CSL é para aposentadoria, INSS é aposentadoria, SAT é aposentadoria e esse INSS é aposentadoria. Metade de toda a carga tributária do Brasil é para bancar a aposentadoria. Sabe como que a gente reduz a carga tributária do Brasil de 33 para 16 para ficar igual ao do México? Olha como vocês, a maior parte vai ser contra. Acaba com a saúde pública, privatiza todos os hospitais e acaba com a previdência pública. Pronto, vai ter uma revolução. Né? Ou seja, a reforma tributária não vai vir para baixar a carga tributária. Por quê? Porque no cenário que nós temos a nossa estrutura pública, não dá para baixar a carga tributária que a população não aceitaria. Não aceitaria. Tá? Não aceitaria. Qualquer político que viesse falar que vai privatizar o hospital, ele perderia. Né? Qualquer político que falasse que vai acabar com a previdência pública, né, e a partir de agora, quem nascesse agora teria que fazer uma previdência privada, ele não ganharia também. Então, o Brasil hoje está numa sinuca de bico. Nós temos a maior carga tributária e nós temos uma população que não aceita a redução de serviços públicos, né? Como em outros países não tem, como nos Estados Unidos, como no Japão, como na China, como na Coreia, né? Não aceita. Né? Todo o pessoal que está crescendo bastante, Índia e tudo mais, né? Não aceitam essa cenário. Então nós vamos conviver ainda com uma reforma tributária, né? Com uma alta carga tributária, tá? Uma alta carga tributária. Né? Após se eu fizesse uma enquete aqui, quem é favorável a privatizar a saúde, a previdência, eu ia perder feio a privatização. Então, é uma coisa da população, vocês percebem, né? Até bate no coração. Se o cara falasse, você nunca ia votar no cara assim. Então, legal. Vamos lá. E como a nossa reforma ela vai simplificar bastante, professor? Ela vai simplificar em parte. Aonde que está atacando a nossa reforma? Ela está atacando esse grupo aqui, ó. Porque esse grupo aqui é o pior. Por quê? Aqui no lucro e aqui na folha, esses tributos são federais. Ou seja, eles têm uma alíquota única. Uma alíquota única. Né? Ou, desculpa, não uma alíquota única, mas uma legislação única. Você consegue estudar aquela legislação e saber exato como é que é. Né? As tabelas que tem aqui do SAT, do INSS, do Imposto de Renda, elas não são tão complexas. Aqui que está a complexidade. Porque aqui são infinitas alíquotas. São infinitas alíquotas. São tabelas com milhares de produtos. Né? Se eu abrir aqui rapidinho, quer ver? Aqui rapidinho para vocês. Abrir uma internet aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia rápida aqui, ó. Tabela TIP. Quer ver? Eu abri a mais fácil ainda para vocês. Essa aqui é a que tem menos alíquotas. Tô abrindo aqui. Olha lá, já começou, ó. Quartzo de outra silícia, de outro tipo de vidro, né?
contas de vidro, imitações de pérolas naturais ou cultivadas, microesfera de vidro, isso aqui deve ser bolinha de gude, mechas ligeiramente torcidas, fios, cordas, isso aqui é fibra de vidro, ó. E vai, né? Abrir mais um tempinho aqui, já começa a aparecer mais tabela. E vai, e vai. Quantas páginas tem, professor? Olha aqui em cima aqui, ó, 463. E a gente tá falando só do IPI, pessoal, só do IPI. E olha, a tabela tá indo, ó. Peraí que ele descreve um pouco e já vem tabela. Vem tabela. O que é isso daqui? Produtos laminados planos de ferro. Tem aqui, tem sabonete, tem perfume, tem cigarro, tem bebida, tem tudo, tá? Tem tudo. Vocês já entenderam o que eu falei de tabela. Voltando aqui. Então eu falei do IPI. O IPI, pessoal, é fácil, é só aquela tabela. Só aquela tabela. É só a federal, porque é uma legislação federal. Imposto sobre produtos industrializados. O imposto sobre serviços, 5.500 tabelas. Por quê? É municipal. E ICMS, eu não vou nem abrir aqui a tabela do ICMS no Paraná, porque vai derrubar todos vocês da rede. Porque ele vai abrir uma tabela com 4.000 páginas. E dele vai travar a internet. Vai travar a internet. Então eu não posso abrir. Agora pense que são 27 estados, uma tabela ali, você viu a do IPI, tem 463.000 páginas, que ela é mais simples, a do CMS são 4.000 páginas, e cada estado tem a sua. Professora, já entendi. A coisa tá feia. Isso, mas vai melhorar. Vai melhorar, porque vai virar reforma. E nós esperamos que a reforma seja, de fato, um divisor de água. Por quê? Ele vai mudar, senhores, ele vai mudar. Vai parar de ter 5 tributos. Como que vai funcionar? Vai ser 3. Pô, mas não simplificou ainda. Eu pensei que ia ser um que nem nos outros países. Não, calma, nós estamos no Brasil. A gente baixar para 3 aqui, ele está melhorando. Né? IBS, deixa eu colocar uma cor aqui. O ICMS e o ISS, que são tributos estaduais e municipais, eles vão passar a ser um único federal. Imposto sobre bens e serviços, que vai ter uma única alíquota. Vai ter alguns redutores, dependendo da atividade, educação, alimentação, né? Vai ter alguns redutores, mas vai ser unificado. Não vai mais ter, né? Que nem vocês viram, laminado tal, 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 laminado, bolinha de gude e tal, né? Não. Imagina, que nem a Heidi que tá trabalhando fiscal pra gente aqui, né? Aqui, ó, laminado com teor de carbono igual a 0,6%. Tá escrito aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui pra vocês verem, ó. Ó. Eu vou falar pra Heidi. Heidi, o negócio é o seguinte, nós estamos numa prateleira aqui, ó. Você precisa dar uma olhada aqui, ó. Produtos laminados. Tô usando ela como exemplo, porque ela trabalha aqui com a gente. Tá? Dá uma olhada qual que é a alíquota do planilhado com teor de carbono igual a 0,25. Você pega um planilhado assim, olha assim, ó. Tem a 0,25, tem a 0,6, tem igual, igual ou menos. Daí sabe o que você vai fazer? Você vai olhar assim, ó. Estou tentando voltar na tela aqui para ver se eu já cargo de vocês. Você vai olhar assim, ó. Mas eu não sei nada de carbono. Eu trabalho com tributário. Como é que eu vou saber qual é a porcentagem de carbono? Pessoal, ninguém está preocupado com isso. Você tem que saber de carbono. Tem que saber de carbono. Porque tá ali. Olha como é insano a tributação que nós temos aqui no Brasil. Né? É insano. Você tem que saber tudo de carbono. Né? O IPI vai continuar, só que só para produtos da Zona Franca de Manaus, tá? Só para produtos. Aqueles que não são da Zona Franca de Manaus, não vai mais existir o IPI. Deixa eu colocar uma outra cor aqui para não misturar. E vai ser também uma única legislação federal que já tem, só que vai ter menos casos. A tabela do IPI vai reduzir. Vai ser exclusivamente os produtos que são desenvolvidos na Zona Franca de Manaus, tá? Além disso, nós temos CBS. CBS. O que é a CBS? Contribuição de bens e serviços. Vai ser uma única legislação federal, com uma alíquota unificada, pessoal, unificada. Professor, essa alíquota aqui, então, se mudar aqui, ó, por exemplo, energia elétrica é 29, pessoal. Olha lá como já vai a carga tributária sobre a venda, ó, 51. Né? Energia elétrica, pessoal, incide o CBS e é 29%. Tá? Eu estava falando esse daqui, o 19, que é a alíquota média. Tem coisas que incidem uma alíquota maior. Tá? Como vai ser a alíquota? Vai ser uma alíquota unificada. Quanto que vai ser? Aí que peço a vocês que participem da força-tarefa. Né? Porque dá para cortar a carga tributária se a gente cortar corrupção, se cortar gasto bobo, se cortar todas essas coisas. Né? Dá para cortar. Eu sei que ninguém quer cortar saúde pública e previdência pública, educação pública, tem país que a educação pública não tem também. Né? Por exemplo, no Chile não tem escola pública. As pessoas que precisam, elas recebem um voucher do governo, então é menos gasto ainda, penso. Né? Por isso que a carga tributária é baixa em outros países e aqui não é. Né? Aqui a gente quer uma estrutura estatal que preste esse serviço. Tá? Vamos lá. Como funciona? Né?
Se a gente for lá e brigar com o nosso deputado, com o nosso senador e falar assim, ó, tem que cortar gasto besta, tá? Quanto que vai chegar a nossa carga tributária? Eles estão discutindo entre 25 e 30. 25 ou 30%, pessoal. E qual que é o mais legal? São 5 tributos. Tem mais um ainda que vai incidir aqui, que é o imposto seletivo. Aqueles produtos que são tóxicos, tá? Esse daqui não existia, não existia. Ele vai ser novo, tá? Aqueles produtos que são tóxicos, né, que fazem mal, tá? Eles vão ter uma outra alíquota, vão ter uma outra alíquota. Mas não incide em todos, não incide em todos os casos. Né? Cigarro vai pagar, bebida vai pagar, bebida alcoólica, né? Vamos lá. Então, qual que é a principal vantagem que nós temos com relação à reforma tributária, professor Rafael? É simples, pessoal. Aqui nós temos 27 legislações com as mais diversas alíquotas. Aqui nós temos 5.500 legislações com as diversas alíquotas. Cada uma delas tem uma declaração que o pessoal do fiscal das empresas lá tem que preencher. Como que vai ser agora? Uma única declaração, uma única legislação, uma única alíquota. Aqui nós temos infinitas alíquotas. Você falou ter para ali, vai ter que fazer um cheque em 2,7 milhões de produtos. Aqui ela não precisa. Ela pega a tabela de todos os produtos do Carrefour, lá que ela trabalha, e coloca alíquotamente. Se for alimentação, vai ter um redutor de alimentação linear para todos. Vai ficar muito mais fácil? Vai ficar. Vai ficar. Tá. IPI também vai ser só nos produtos da Zona Franca. A gente não sabe quais são as alíquotas ainda. Isso daí está sendo discutido. Tá. CBS. Aqui são 2 tributos, vai passar a C1. A legislação aqui são 2 legislações, então o federal vai passar a C1. ISS e imposto seletivo vai ser também uma única legislação. Só que você vai ver todos eles? Não. Você vai recolher, você vai apurar eles, só que vai ser numa única declaração e vai ser uma única guia escrito IVA. IVA, tá? Para parecer com os dos outros países. Imposto sobre valor agregado. Imposto sobre valor agregado. Vai ser aqui, digamos, 30%. Vai pegar todas as tuas vendas, né, tua receita, digamos, faturou lá 500 mil, vai pagar o 30% sobre as vendas. Qual que é o ganho que a reforma vai dar? Aqui são várias declarações, várias alíquotas. Aqui você vai poder pegar todo esse pessoal que está trabalhando e ficar procurando qual é a alíquota devida e coloca eles para desenvolver outra coisa, inventar vacina de alguma coisa, algum novo produto, alguma nova tecnologia para o celular e tudo mais, para o Brasil crescer. Pessoal, toda a margem de lucro que as empresas no Brasil têm, enquanto lá fora a tributação é baixa e aquele lucro sobra para as empresas pensar em novas tecnologias, novos produtos, aqui a nossa carga tributária é alta. As empresas nem têm interesse de desenvolver tecnologias aqui, por quê? A margem de lucro das nossas empresas elas são abocanhadas pela tributação. Imagina se das tuas vendas, a nossa carga tributária de todos aqui consolidando, o pessoal lhe dá 33% da receita. Imagina de tudo que você produzir, 33% vão lá e tchup, enquanto no Paraguai, por exemplo, apenas 10%. Né? E se vocês colocarem aqui no Google, vocês vão ver. Ó. Deixa eu abrir para os senhores aqui. Deixa eu deixar essa tela aqui para colocar aqui. Empresas brasileiras no Paraguai. Teve uma última que saiu esses dias. Lupo, Guararapes, Budmeier, Camargo Correia. Quer ver? Uma que vocês viram, ó. Mudou agora esses dias. Sabe aquela meia Lupo? Né, que a gente gosta de usar, que era bonito, patrocinava até time de futebol? Vai ter uma fábrica no Paraguai. E engrossa a lista de empresas que têm fábricas lá no Paraguai. A tributação é muito mais simples, muito mais simples. Sempre que você puder sair do Brasil, pessoal, os senhores que estão trabalhando com administração, os cursos de negócios, né, sugira ir embora. É sempre uma vantagem. Né, sempre uma vantagem. Não é bom produzir aqui. E quando que. Mas como que tem empresa que vem para cá, professor? Não, tem empresa que vem para cá, sim, é verdade. Mas é que não é empresa de tecnologia, né, pessoal? Antigamente a gente tinha Gradiente, CCS, empresa. Agora não. Agora é tudo de fora. Mas, professor, a Renault veio para Curitiba. Claro que veio. Sabe por que veio? Veio assim, ó. Deixa eu olhar para vocês agora. Veio assim, ó. Você tem uma fábrica lá na França, em Paris, e daí você olha assim, cara, agora tá o carro elétrico. Né? E nós temos uma fábrica aqui que faz carro velho. O que a gente faz com essa fábrica velha? Peraí, deixa eu só um pouquinho, vou ligar aqui. Alô do Brasil? Eu sou aqui da Renault. Eu estou pensando em investir no Brasil. Estou ligando para o Brasil aqui. Nem fala para eles que é uma fábrica velha aqui que nós vamos desmontar. Eu tô querendo instalar uma fábrica aí no Brasil.
né? Eu quero fazer um investimento gigante. Não fala para eles que essa fábrica já está paga, né? Essa fábrica está paga, já não vai custar nada para a gente. Ah, nós vamos, o governador liga. Gostamos da ideia, vocês vão investir no Brasil. Quantos milhões vocês vão investir? Quanto que custou essa fábrica pra gente quando a gente comprou lá 15 anos atrás? Custou 200 milhões. 200 milhões nós vamos investir. Não, legal. Pessoal, eles não vão gastar um centavo. A gente queria renúncia fiscal. Deram renúncia fiscal de 18 anos, trouxeram uma fábrica. Você vê como vocês vão perceber que era fábrica velha? Em 2000, nós já tínhamos na Europa todos os carros com vidro elétrico e câmbio automático. No Brasil, até hoje, os carros não são automáticos. Sabe por que não são tudo automático e nem todos os vidros são elétricos? Porque a nossa fábrica é antiga. Né? Ninguém investe no Brasil. Né? As fábricas de TV e tudo mais que vem aqui é fábrica de lá que foi desmontada e trazido para cá. Não existe mais nenhuma tecnologia de ponta no Brasil. As empresas que são, uma empresa ou outra, que pode ser um exemplo, mas a maior parte das nossas fábricas são fábricas que foram desmontadas fora e foram trazidas para cá para dar sequência na vida útil delas. Tá? É por isso que nós temos carro ainda, câmbio manual e né, o vidro manual. Né? A fábrica foi desmontada em algum outro lugar. Tá? Vamos lá? Tá? Então, a reforma ela vem para mudar tributos sobre a venda, né? Pessoal, isso daqui nós estamos ansiosos. Ela começa a entrar ano que vem, só que ela não vai entrar de uma forma definitiva. Ela vai entrar com uma transição. A alíquota do IVA, deixa eu olhar para vocês aqui, ela vai começar pequeno. O regime, a gente vai conviver por 2 regimes ao longo de 8 anos, tá? Hoje nós recolhemos todo no regime antigo, aqueles 5 tributos. A partir do ano que vem, nós vamos começar a recolher aqueles 5 tributos. Só que nós vamos pagar um valor pequenininho a título do novo IVA, né? Então, isso daqui vai ser o antigo regime tributário, todos aqueles 5, e aqui vai ser o novo IVA. E à medida que vai passando os anos, o de baixo vai aumentando e o de cima vai reduzindo. E daqui 8 anos vai ser todo o novo regime. Um único tributo, né? Com uma alíquota unificada. Então nós vamos ter 8 anos de convivência. O que nós esperamos que aconteça? E agora tocando o coração de todo mundo, né? Pessoal, inclusive, que não é da área de negócios, né? Pessoal que trabalha com publicidade, trabalha com pedagogia e tudo mais. Nós esperamos simplificar a vida das organizações, né? Porque uma coisa é, né, as empresas, né? Ah, mas as empresas não estão ajudando a sociedade, que nem alguns comentam. Pessoal, isso daí, né, em parte, né, digamos que você pense dessa forma. Mas a outra forma é você onerar a empresa com picuinha, com 300 declarações diferentes, que é uma coisa que não é bem nem para a gente, nem para eles, nem para a sociedade. Então, né, se a gente conseguisse reduzir esse trabalho pequeno, esperamos que com essa folga que sobre, as empresas se preocupem em novas tecnologias, novos produtos, novas frentes de trabalho, é mais propaganda, é mais pessoas na escola, para o pessoal da pedagogia, é mais trabalho para os administradores, para os contadores, mais empresas nascendo. Então, essa é a ideia da reforma. Professor, e para fechar, com relação ao lucro e à folha, vai ter alguma mudança? Falou alguma coisa da reforma? Não. Existe uma expectativa que seja feita uma reforma sobre o lucro, tá? E sobre a folha, na parte do imposto de renda também existe uma expectativa que tenha, né, alguma reforma, pessoas que tenham um salário mais de 50 mil paguem. Aqui nós temos uma previsão que talvez dividendos a mais de tantos valores também pague, né, que por enquanto é isento, né, o lucro, né, e a folha tem todas as suas particularidades, mas por enquanto, com relação a essas duas bases aqui, nada muda, continua assim. A mudança vai ser apenas nesses tributos aqui, que são sobre as vendas, a receita das empresas, que são diversas alíquotas, e vai passar a ser esses tributos, imposto sobre bens e serviços, o IPI, que é a Zona Franca de Manaus, contribuição sobre bens e serviços e imposto seletivo, que é para onerar aquelas atividades que são mais tóxicas para a gente. Mas nós vamos recolher uma única alíquota, uma única legislação, pelo menos uma legislação de cada um desses, tá? Uma alíquota unificada. O trabalho da RAID lá, que fica procurando lá 2 milhões e 700 itens, lá qualquer alíquota, a gente vai simplificar e a RAID vai poder ajudar em outras atividades dentro do mercado. Professora, espero que tenha sido claro para o pessoal. Olá, professor. Claro, claríssimo. Vamos lá. Né? Eu tive uma empresa dos anos 80, uma pré-escola na época, né? Escola de Educação Infantil, e peguei o plano Collor. Nossa. Então, nós ficamos somente 4 anos. Já tínhamos todos, se não todos, muitos desses. Então, eu já tive essa experiência também, né?
Já trabalhei em instituição particular de ensino fundamental e hoje trabalho numa instituição privada, né? Só Sim. trabalhei no sistema público também, então, mais ou menos a gente tem ideia, mas para mim o senhor foi muito claro em relação a toda essa explicação e que consigamos essa reforma que venha contribuir para todos, né? Para o bem do Brasil. Aqui nós temos algumas perguntas, eu não sei, perguntas ou afirmações de alguns alunos no chat. O Vamos professor lá. quer dar uma olhadinha. Deixa eu dar uma olhada aqui. Opa! Deixa eu voltar aqui todas aqui. A Boa noite, boa noite. Thalita colocou alguma coisa sobre o fator previdenciário de acidente. Esse daí. É esse daí. Esse daí é folha. Esse daí não vai ser relacionado com a reforma, né? Olha lá, mas Aham. foi um comentário bem bom da Thalita, olha aí, ó. Infelizmente, por conta desse fator, muitas empresas não querem contabilizar acidente. Isso daí é verdade, né? Golaço, né? Não é reforma, mas é importante. Olha o custo da folha, pessoal. Você tem uma atividade lá. E daí as empresas sabem que se você notificar lá, a tua alíquota pode aumentar. Então as pessoas não notificam os acidentes, porque senão vai mudar o FAP ali e aquele saque de segurança de trabalho sobe. Que nem a Thalita ponderou ali. Ele pode até dobrar, né, Thalita? Isso eu faço a relação com a própria questão, né? Que o senhor começou a falar lá no início, mas eu sou da pedagogia, eu sou do design gráfico, o que tem a ver isso comigo? Tem, você vai trabalhar numa empresa, seja ela pública ou Sim. privada, talvez na pública não tenha essas alíquotas, esses tributos, mas tem a questão dos acidentes também, né? Daí Tem. depois o Paulo, veja ali, professor, está vendo o chat? Muitas estão optando por contratar como PJ. E isso, muita gente contrata como PJ. Deixa eu fazer um rapidão aqui para mostrar para o Paulo, só para você ter uma ideia aqui. Nós fizemos um salário aqui, ó, Paulo. Acho que vocês estão vendo a minha tela aqui agora. Vamos voltar aqui. Agora Isso, sim. olha. Uhum. Como que você pode fazer? Não é para fazer isso aqui, né, pessoal? Mas é o que está acontecendo. Né? Vamos lá. Só para ter uma ideia, Paulo, como que funcionaria, tá? Você contratar como PJ. Você vai custar para a empresa. Professor, Oi? só um pouquinho, antes de o senhor fazer, Hã? dá uma explicação sobre o PJ, talvez nem todos saibam Ah, o que é o legal. PJ. Excelente. Pessoal, assim, ó, PF é pessoa física. É você na pessoa física. Você contratado como pessoa física numa firma, você vai receber um salário e vai incidir esse regime aqui de tributação. Caso você opte por abrir um MEI, por exemplo, né? Ou uma outra empresa do Simples Nacional, que, pessoal, o Simples Nacional não vai ter mudança, tá? Eventualmente, no futuro, a gente pode até fazer uma apresentação sobre o Simples Nacional para vocês entenderem. Mas vamos lá. Se você abrir uma empresa, né, e vai receber 3 mil, opa, 3 mil, qual que é a alíquota? Se for simples, quando que você vai pagar de imposto? Se você for MEI, você vai pagar 85. Se você for Simples Nacional, dependendo da tua faixa, 6. Olha quanto você vai pagar. Vou colocar para baixo aqui, para ficar melhor, porque vai ser descontado de você, né? Ou 6. Olha lá, ó. Olha quanto está descontando aqui, ó. Olha quanto está descontando aqui. Olha quanto que você custa para a empresa, ó. Se você for PJ, a empresa vai pagar isso para você. Ela vai pagar menos e você vai ganhar mais. Digamos que você opte pelo regime simples, que é o 180, tá? Olha lá. Você vai receber 2.820. No regime normal, você vai receber 1.980. Entendeu? E você vai custar, no regime normal, 4 mil para a empresa. Aqui você vai custar só 3. O PJ é vantagem ótima. Foi ali que o Paulo comentou ali. Vamos lá. Muitas multinacionais estão todas automatizando, o que reduziu muito o funcionário. Estão automatizando. E a tendência no Brasil é quanto melhor você automatizar, é vantagem, tá? Sempre que você puder, fecha a fábrica no Brasil e procure um lugar melhor. Tá? E agora, por exemplo, na Argentina, eles estão prevendo baixar a alíquota de tributos das empresas, porque baixaram a estrutura pública de gasto lá. Então, né, pessoal, é pecado isso falar, né? Mas é porque a gente atende as empresas, né? Então, sempre que a gente pode, a gente tenta tirar a fábrica do Brasil na medida do possível. Né? E como é Mercosul, você pode trazer de volta para cá. É como se você estivesse produzindo no Brasil. Professor, mas você está contra o Brasil? Não, eu não estou contra o Brasil. É porque isso daí é a sobrevivência das empresas, que são os clientes da maior parte de vocês. Entende? Então, por azar, pessoal, a maior parte das consultorias estão organizando saídas de empresa. Né?
Vamos lá. Tudo que é público aqui é muito caro. E isso, tudo que é público é muito caro. Principalmente, que nem o Elton comentou aqui, dos gastos que nós temos, né? Isso daí é o desperdício e tudo mais, né? Isso daí é muito polêmico, né? Muito polêmico, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, Elton. Isso, olha aqui, as alíquotas que vai ter o IVA, 26, ó, essa aqui já é uma notícia diferente. É o de 25 a 30. Eu sei que tem notícias entre várias, o El tá apostando entre 26 e 28, né? Tomara que fique o mais baixo possível, né? Deixa eu ver. Vamos ver. Tem mais algum? Então, Elias, para a empresa vale a pena, só que daí depende do lugar, tá? Por exemplo, né, se você. Por que produzir? Só para você ter uma ideia. Digamos que você está em Curitiba, você está com uma fábrica em Curitiba. E daí, você, por exemplo, a Lupo. A Lupo é uma empresa de Santa Catarina, se eu não me engano. E daí ela quer produzir em. A maior parte das vendas da Lupo é em São Paulo. Né? Por que vale a pena produzir no Paraguai, por exemplo? Aonde que é mais perto de São Paulo? Paraguai ou, por exemplo, Salvador, na Bahia? Paraguai, pessoal, de caminhão você vai e volta. 2 dias. Agora, para Salvador é 3, 4 dias de caminhão. Ou seja, o Paraguai é mais. São Paulo é onde está a maior parte do consumo no Brasil. É onde está a maior parte do consumo no Brasil. É muito melhor você abrir uma fábrica no Paraguai do que levar para outros estados, sabe? É muito melhor levar. Se você levar uma fábrica para Pernambuco, por exemplo, é como se estivesse em outro planeta, considerando a logística. Entende? De caminhão não chega fácil lá, tem pedágio, tem rua esburacada. Se for para aduana, for por porto, vai ter tempo de embarque e desembarque. Entendo que se você pegar uma fábrica, tirar de Pernambuco e trazer lá para a Cidade Leste, vai e volta de caminhão no mesmo dia. Não, 2 dias, né? O cara roda o tempo todo. Então, isso daqui, a pessoa está recebendo como se fosse igreja. Então, é por isso que tem muitas igrejas que tem escola, né? Tem várias. Né? Muitos estão virando MEI. E isso, o MEI fica mais simples. Vocês viram ali a tributação 85. Vira um PJ, que é o exemplo. No Simples Nacional, pelo que tenho visto, você pode tributar por dentro e por fora. Não, ele é por fora. Isso, tem operações que dão crédito, né? Isso, tem operações que dão crédito, dependendo do regime, né? Lucro real ali, que dão crédito, você pode tomar crédito. Mas até isso é complicado, por quê? Quando você pega o produto que você está vendendo, é diferente do que você está comprando. Então você tem que, além de ver a legislação do teu produto, você tem que ver o produto que você está comprando. Né? Isso daí vai acabar, pessoal. Tem coisa que dá crédito, tem coisa que não. A reforma tudo vai dar crédito. Vai ser bem mais fácil. Bem mais fácil, tá? Os hospitais também. Essas questões sobre a folha, pessoal, não tem nada diferente. Todo mundo paga. Todo mundo paga esses tributos sobre a folha. Né? Hospital também. Imposto de renda, alíquota progressiva de 15, regressiva. Tá. Esse progressiva é a alíquota que ela vai subindo na medida que você vai ganhando mais. Tá? Isso daí já existe no Brasil. A alíquota que eu coloquei ali é média, mas essa não vai mudar com a reforma, tá? Essa não vai mudar. De fato, existe uma alíquota, o teto no Brasil é 27,5. Né? E a regressiva é sobre investimentos. Ela vai caindo à medida que você deixa o tributo mais tempo lá. Né? Ela cai até 15%. Então, existe essas alíquotas mesmo, só que isso daí, a princípio, não muda nada, tá? Isso, ó, a previdência, você deixa investido lá, ela é regressiva, ela vai caindo quanto mais tempo você deixa. Mas ele não faz parte da reforma. Tá? Isso aí é tema para mais uma aula. É que esse daí ainda tem atributo sobre investimento, atributo sobre o lucro. Isso, então, polêmica agora, para fechar, que eu vi que é a última pergunta, daí a gente terminou. Isso Com mesmo, professor. relação Isso que eu à ia pergunta da Maria. falar. Oi? Nós vamos fechar com a Maria Silvana, né? Ah, tá. Para daí Ah, tem mais a Maria dar Silvana. continuidade. Isso. Tá. Não, a Maria Silvana fez a pergunta ali. Então, Maria Silvana, sobre o MEI, existe uma expectativa, se gera vínculo de empresa ou não. Pessoal, existe um cenário agora que é. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho uma notícia rapidinho para vocês aqui. Meu computador tá pipocando aqui. Quer ver? STF, pejotização. Isso aqui é para fechar. Pejotização, que é o pessoal abrir empresa. Olha a matéria, ó, 4 horas, 4 dias. Deixa eu ver aqui, ó. Pejotização e o impasse do FGTS, ó, 9 horas. Sabe por quê?
e o impasse do vínculo. STF pauta, olha aqui, ó, 28/8, pejotização e impasse. STF que vai dizer o que é. Pauta o novo capítulo das relações do trabalho. Pessoal, essa notícia aí, vocês têm que olhar. Por quê? Se o STF dizer que abrir o PJ não é mais trabalhista, todas as pessoas que entraram na justiça pedindo que seja equiparado com o funcionário vão perder a ação, né? Qual que é a expectativa? Não se sabe. A tendência é que o STF consolide. Você abriu o MEI, prestou serviço no MEI, esqueça entrar com ação trabalhista precisando reconhecer vínculo como funcionário. Qual que vai ser o desfecho, professor? Começa a jogar no Google e acompanhar. Deixa eu ver aqui quando que tá, se ele pautou aqui a data do julgamento. Não saiu a data, mas a previsão é que aconteça esse ano. 40 milhões de trabalhadores que atuam em modo informal, que entraram com PJ. Imagine, vai acabar. Vai evaporar essas ações trabalhistas, dependendo da decisão que o STF tomar. Então, a gente está numa fronteira de... Isso é um tema bom para a gente trazer, professor, agora eu falando como coordenador também, trazer para os alunos, porque, embora não seja um tema que nem eu falei, não publicidade, o pessoal de design gráfico, o pessoal de pedagogia, senhores, isso daí é uma coisa para a vida de vocês. Vocês sabem também, todo mundo trabalha, tem vários pedagogos aí que pedem para abrir uma PJ, né? Então, para a gente entender como funciona isso também. Né? Professora, fechou? Fechou, professor. Muito obrigada pela sua fala, pelos seus esclarecimentos. Agradecemos novamente a presença de todos que estão aqui conosco. Eu coloquei, então, ali o Forms, que tem algumas perguntas para vocês fazerem, para a gente sempre enriquecer as nossas aulas inaugurais. E o QR Code para configurar a presença de vocês e, na sequência, né, a declaração para a atividade complementar que todos os cursos precisam ter, que os alunos precisam ter dentro do seu curso. Professor Rafael, muito obrigada, esteja à vontade, caso o senhor Obrigado. precise, né? O senhor sempre tem aula na Eu vou segunda, subir para aula, pessoal. para aula, Obrigado, mas eu tá? estou sempre aqui na faculdade, estou à disposição. Isso. Legal. Obrigada, professor Rafael, boa Obrigado. aula, Boa noite, pessoal. boa Tchau, tchau. noite. Então, agora eu vou apresentar para vocês o ambiente virtual de aprendizagem. Vou pedir licença, deixa eu pôr aqui. Vou pedir só um minutinho. Eita, peraí. Só um minutinho. Vou pedir licença para compartilhar a tela com vocês. Daí vocês vão me respondendo se vocês estão vendo. E também, durante a apresentação, caso vocês tenham alguma pergunta, estejam à vontade, porque eu perco um pouquinho a visão de vocês, né? E aí podem fazer perguntas. Talvez eu não veja no chat, mas depois eu vejo. Bom, vamos lá então. Então, eu pergunto se vocês estão vendo a nossa tela do ambiente virtual. Sim? Sim, Estão vendo? professora, tá, sim, tá aparecendo. Sim, professora. Tudo Muito ok. obrigada. Eu vou deixar aqui essa telinha, que daí eu também fico com alguma visão de vocês. Ela, no momento, ela não vai atrapalhar muito, né? Então, esta é a página onde vocês têm a disciplina. Como estudante, ao abrirem o ambiente virtual, vocês têm aqui no lado esquerdo uma coluna onde tem o Home. Vocês vão ter vários itens, inclusive a plataforma de avaliação. Aliás, minto, mas enfim, aqui é onde vocês vão, que a gente comenta sobre a sala de aula. Essa é a sala de aula de vocês, onde eu sempre costumo falar para todos os alunos a importância de vocês se organizarem. Então, a organização de vocês, o estudo de como vocês vão estudar, de como vocês vão encaminhar a leitura, depois a resolução dos exercícios dentro do ambiente virtual. Isso está direcionado diretamente à autonomia e independência de vocês,
A gente tem sugestões, mas vocês é que encaminham, né? Procurando sempre não esquecer das datas importantes, que a gente já vai ver onde que elas estão, mas aqui passar pela trilha de aprendizagem para o curso à distância é extremamente importante, porque todos os itens denotam uma participação de avaliação para vocês. No caso, eu abri uma disciplina que está sendo ofertada agora, que é a Metodologia da Educação Infantil, do curso de Pedagogia, que tem 80 horas. O curso de 80 horas, ele vai ter, eu vou abrir aqui para vocês, 8 unidades. Então, como vocês têm 4 semanas, nossa sugestão é que vocês trabalhem 2 unidades por semana, fazendo a leitura e percorrendo toda a trilha de aprendizagem. Mas, dentro da minha disciplina, eu tenho aqui esse itemzinho que se chama mensagens, tá? Então, vocês têm a oportunidade de mandar mensagem, aí vocês vão escrever uma nova mensagem e vão selecionar o contato. Vocês podem escrever, tem tutor do polo, equipe pedagógica, vocês podem direcionar para o professor, que é a professora Maria Francisca. Clica no nomezinho dela e manda mensagem para ela, caso vocês queiram. Querem mandar para tutor? Pode mandar para qualquer um deles. Nós temos aqui o José, a Camille, eu também estou aqui, tá? Então, estejam à vontade no momento em que vocês quiserem enviar uma mensagem. Quando vocês abrem o ambiente virtual, antes de entrar na disciplina, mais ou menos nesse mesmo local aqui, nesse canto superior que eu estou rodando aqui o mouse, vocês têm um sino, onde quando tiver uma bolinha vermelha, é porque vocês têm uma ou mais mensagens que foram enviadas para vocês. Essas mensagens chegam para vocês aqui no ambiente virtual e também no e-mail particular que vocês cadastraram na matrícula. Então, caso vocês troquem, ou como já está acontecendo com alguns alunos, que o e-mail está cheio, que está usando outro e-mail, procurem a nossa tutoria ou então o próprio central de atendimento para reformular, para trocar, então, esse e-mail particular cadastrado no nome de vocês, tá? Aqui, então, tem os participantes, né? Para vocês terem uma ideia, vocês podem ver, tem os tutores, o pessoal do polo, tudo mais. Querem saber quem é o professor, vem aqui. Quem é a professora Maria Francisca, é a professora dessa disciplina. No primeiro item desta trilha, vocês têm a aula inaugural, que é o que nós estamos vendo agora. Amanhã, provavelmente, vocês já estarão com esta aula que nós estamos agora, gravada aqui nesse espaço. Então, ela vem aqui embaixo, a aula inaugural gravada. Na sequência, estão as informações importantes. Este planejamento de atividades, que é extremamente importante vocês não deixarem de ver, né? Uma orientação também fica a critério de vocês imprimir, colar na geladeira, colar no armário do quarto, bem visível, para não esquecer o dia da aula síncrona desta disciplina, por exemplo, será no dia 15 de setembro, às 21 horas, tá? Então, aqui embaixo tem a porcentagem que vai dando para vocês de participação e avaliação para vocês. O estudo dirigido, que são os exercícios de cada unidade de aprendizagem, o último envio é 23 de 9 às 23 horas e alguns minutos, quase meia-noite, tá? Então, não tem como fazer após o dia 23 de setembro. E a prova de vocês poderão fazer no dia 26, que é sexta-feira, ou no dia 27, que é sábado, até sendo o último horário no sábado, às 13 horas. Continuando aqui, dentro das informações importantes, nós temos os calendários, mais manuais, tutorias, caso vocês queiram ver. Vamos ver o calendário. A gente tem o calendário acadêmico, tá? Que é o calendário completo,
mas também a gente tem as datas importantes. Então, não deixem de ver essas datas importantes que estão aqui, certo? Porque agora, no segundo semestre, no semestre, vocês têm exame final e também tem segunda chamada. Agora, deixa eu voltar na disciplina, que eu sempre me... Não consigo ver. Vamos parar de compartilhar um pouquinho e voltar aqui, porque eu sempre me... Muito bem. Compartilhando novamente. Logo após as informações importantes, vocês têm as unidades de aprendizagem. As aulas síncronas, no caso aqui a professora ainda não fez o agendamento, mas com certeza ela fará em tempo hábil. Então vai estar aqui a aula síncrona, a data, o horário, e vocês vão entrar no dia, né? No caso dessa disciplina, no dia 15 de setembro. Na sequência, talvez não no mesmo dia, logo no dia seguinte, o professor coloca a aula gravada aqui também. E vem as unidades de aprendizagem, né? São 8 unidades, no caso aqui. Vamos abrir a primeira, onde tem a apresentação desta unidade. Lá, coloca quais são os aprendizados que se pretende né, trazer para vocês dentro desta unidade. Vocês podem caminhar na unidade por esta coluna da esquerda, ou aqui, por aqui. Vocês também podem, se desejarem, deixa eu só tirar aqui, imprimir o conteúdo. Não é imprimir, vocês podem clicar aqui e ele vai dar a opção para vocês também salvar. Vocês salvam todo o conteúdo em PDF, caso vocês desejem. Na sequência, vocês têm infográfico, uma explicação do infográfico e todo o infográfico desta disciplina, que seria basicamente um resumo desta unidade. Na sequência, o conteúdo do livro. Aqui também, então, tem a apresentação e a capa do livro. É claro que não é um livro na íntegra, é um capítulo deste livro. Então, quando eu abro, eu tenho aqui o capítulo do livro. Se eu quiser imprimir somente o capítulo do livro, eu tenho essa opção aqui também, né? Então, eu já estou baixando, eu posso baixar aqui do meu notebook direto, tá? Então, ele tem 11 páginas, tá? Por isso que eu disse que não é um livro na íntegra. Ele é um artigo do livro Metodologia da Educação Infantil. Em seguida, tem os exercícios, né? Vocês têm 5 exercícios de cada... 5 exercícios em cada unidade, que devem ser feitos naquela data lá, agora eu não lembro bem. Na sequência, vocês têm um item chamado Na Prática. Aqui traz, então, normalmente uma descrição de um caso na prática a respeito do assunto que está sendo tratado em cada unidade de aprendizagem. Mais para frente tem Saiba Mais. Então, Saiba Mais poderá ter... Opa, deixa eu tirar mais um pouquinho. Aqui, no caso, é um texto, né? Ler mais. Aqui é um assista, um vídeo, para trazer, né, para o pessoal que vai estudar essa disciplina. E relações étnicas raciais na educação infantil também é um outro vídeo. E aqui embaixo, está escondidinho aqui atrás da nossa referenciais e créditos. Opa, não foi encontrado. Algo aconteceu. Mas normalmente tem as referenciais, não, as referências e os créditos de cada unidade. Lembrando, então,
que vocês têm toda a avaliação dentro do ambiente virtual e vocês também, ó, veja, então, como eu disse, vocês podem caminhar por aqui ou caminhar por aqui, rodando o mouse, tá? Vocês têm, então, a pontuação de 60 pontos do ambiente, por isso que é necessário que vocês caminhem por toda essa trilha de aprendizagem, e a prova para vocês valendo 40 pontos lá no final do mês, na sexta e no sábado. Sendo que é necessário agendar, e a gente está aqui à disposição na sede e nos polos que vocês estão inscritos, caso tenha algum aluno inscrito no polo. Eu não vou parar de compartilhar no momento, eu vou abrir, se alguém quiser fazer alguma pergunta. É claro que para quem vai iniciar, né, hoje os seus estudos ou amanhã, na hora que estiver frente ao ambiente virtual, tenha alguma dúvida. Relembrando, então, que nós temos o nosso e-mail, cead@utp.br, e também o telefone que é o WhatsApp. Também os nossos tutores de acompanhamento respondem para você, que é o 3331-7704. Não pode fazer chamada, não pode mandar áudio, mas escrevendo ali as suas dúvidas, o pessoal responde para vocês. O WhatsApp é um pouco mais rápido, mas sempre lembrando que e-mail a gente tem 48 horas para responder. Perguntas? Já vi que a Viviane e a Josiane acho que já responderam. Não deixem de responder. Não deixem de marcar a presença de vocês. E estamos todos à disposição de vocês durante este mês e os próximos meses, né? Setembro, outubro e novembro, nós temos aí um caminhar juntos até o final do ano. Desculpa, eu não me recordo como que faço para marcar a presença na aula, professora. Muito obrigado. Aqui no chat, tá? Você tem a opção, deixa eu compartilhar novamente, para você ter uma ideia onde está o chat. Vamos lá. Está vendo a tela? Sim. Isso aqui, ó. Aqui na linha de cima, tá? Uhum. Você tem o chat. Ops, eu fechei, abrindo. E aqui ao lado, você tem o form, que são algumas perguntas, né? De avaliação da nossa aula inaugural, para a gente sempre melhorar, né? E o QR Code que configura a tua participação também, né? Os dois configuram a sua participação na aula de hoje para, na sequência, vocês receberem a declaração para atividade complementar. Me parece que alguém levantou a mão ou não? Não. Professora, Pois não. eu estou vendo, assistindo a aula pelo celular. Você poderia me orientar como eu faço? Para 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 validar a para presença? validar, eu vou pedir, então, que você faça o seguinte: pelo celular, você tem condições de responder o form. Como que eu faço? Você vai no chat e vai clicar o link do form. Veja se consegue. Se alguém tiver outra ideia, seja mais tecnológico do que eu, por gentileza, me ajude. Consegue clicar ou... Eu tenho um link aqui no chat que é Isso. BNCC. Não, não. Não. É mais para o final. O link de Forms foi colocado às 20 horas e 5 minutos. Tem aluno da Tuiuti, está aparecendo aqui, ó, na tela.
Não estou conseguindo encontrar. Para mim não aparece assim. Talvez eu tenha entrado um pouco depois. Eu acho que alguém mandou, enviou aí o link. O Vinícius mandou novamente para nós. A Yasmin também, 2025. Ah, sim, sim. Obrigada. Vamos ver se você consegue clicar no form. Alguém disse que entrou no link, porém não consegue. A Dulcineia. A ID colocou novamente. Sim, respondendo forms também já registra a presença. Nossa, eu perdi todas as aulas, então, porque nenhuma delas eu fiz isso. Na última eu não vou afirmar, mas na penúltima e antepenúltima acho que não teve formas, mas nós fizemos o levantamento, tá? E Tá você... certo, obrigada. Tá. Teve uma aula, professora, que vocês pediram para colocar o nome. Eu não me lembro Isso. se foi essa, eu acho que em julho. Em julho. É justamente porque não tinha o QR Code nem o form. O Daniel levantou a mão. Daniel. Daniel Lopes. Quer comentar alguma? Fabiana também levantou a mão. Isso, tá me ouvindo? Estou, sim. Tá, é a respeito das provas agendadas ali, que eu vi que tem geralmente 2 dias, né, no mês, que é Sim. pra gente fazer. Uhum. Se nesses dias dali da prova eu não estiver na cidade, precisar reagendar, alguma coisa assim, como que é feito isso? Você faz a segunda chamada ao final do semestre. Então, quando tiver a prova da última disciplina, né, em novembro, eu não, provavelmente final de novembro, você faz a segunda chamada, tá? Se você não fizer a prova. E eu não preciso tomar nenhuma tratativa em relação a isso, eu só deixo para fazer lá o exame final mesmo. Isso. Talvez, aí vai depender lá da época, se você faz ou não agendamento, tá? Porque o agendamento, a gente recebe os alunos que não fazem agendamento, por N motivos, mas a gente faz questão, aquele aluno que pode fazer o agendamento, que faça, por conta da gente garantir o espaço naquele horário que o aluno disponibiliza fazer a prova, para ele ter o espaço dele na prova, né? E o aluno que não faz o agendamento, a gente chama de encaixe. Então, às vezes, o que é muito raro, aqui no caso, na série, o aluno acaba fazendo, às vezes tem que esperar um pouquinho, esperar um colega sair para liberar o computador para fazer a prova, tá? Entendi, obrigada. De nada. Vamos fazer assim, caso... Alguém pode mandar o QR Code, por gentileza? Vamos tentar aqui. Acho que eu estou com ele salvo aqui na minha nuvem, vamos ver se eu consigo. Sim. Mandei de novo, Renata. Caros alunos, em nome da professora Marley, coordenadora da Coordenação de Educação à Distância, agradeço e agradecemos a presença de vocês todos aqui hoje. Convidamos vocês a participar da próxima aula inaugural, na próxima etapa, né? A gente ainda não sabemos o tema que será tratado, mas sempre ao início de cada etapa nós temos uma aula inaugural. Então, não sabe o assunto, mas é super legal, né? E essa de hoje, para mim, né, pedagoga, trabalhando há muito tempo na educação, foi bastante significativa. Porque, como disse o professor Rafael, envolve a todos nós, por mais que a gente trabalhe no sistema público ou privado, em algum momento uma reforma tributária nos atinge. Até no nosso Margarete, dia. Pois não.
Tem Fabiana de mão erguida, não sei se ela ainda quer fazer alguma pergunta. Eu acho que a Fabiana que fez a pergunta da segunda Eu já chamada. fiz, já. Obrigada. Isso, tá bom, Sim. legal. Tá bom. Então, eu vou. Eu acho que é o Neylor que consegue encerrar a sessão, né? Porque ele criou o link, eu vou parar o meu compartilhamento, vou parar a gravação, e assim, ao final da gravação,